Gênesis capítulo 12, eu quero ler com você a partir do versículo 7. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz espere por mim. Gênesis 12, 7 diz assim: Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte, ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora vamos comigo para o capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, verso 14 diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar, a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Hoje nós vamos continuar falando sobre os altares que Abraão edificou, né? E semana passada nós aprendemos que o primeiro altar que ele edificou foi o altar da revelação. E toda a nossa vida com Deus, ela deve partir, como eu ministrei semana passada, da revelação que nós temos sobre quem é Deus, sobre quem nós somos em Deus. E hoje eu quero compartilhar a respeito de mais dois altares que Abraão edificou. Vem comigo aqui, Gênesis 12, verso 7. No versículo 8 diz: Então passou dali para o monte, ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente. Diga comigo, Betel. E Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Muito interessante essa expressão aqui, porque na trajetória de Abraão, essa é a primeira vez que nós lemos no texto bíblico que ele invocou ao Senhor. É a primeira vez que nós lemos que ele orou, que ele clamou ao Senhor. Se você vier desde o início do capítulo 12, você vai perceber sempre uma iniciativa partindo de Deus. Deus aparecendo a Abraão, Deus falando com Abraão, Deus chamando Abraão. E aqui a gente vê uma mudança nesse relacionamento. E eu quero falar inicialmente desse primeiro altar que Abraão edificou aqui nesse texto. Na verdade vai ser o segundo altar, né? Que é o altar da comunhão. Diga comigo, altar da comunhão. Altar da comunhão. Fala mais forte, altar da comunhão. Altar da comunhão. Naquele altar, Abraão começou a invocar o nome do Senhor. A palavra Betel, se você for buscar no original, ela quer dizer casa de Deus. E Abraão estava justamente nessa cidade que se chamava Betel, e ali naquela cidade que ele deu o nome de casa de Deus, ele edificou um altar onde ele começou a invocar a Deus, onde a partir dali ele começou a ter realmente um relacionamento com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus, ele não pode partir apenas de Deus para nós. Às vezes nós vivemos uma vida de pedir tantos sinais. Deus, mostra para mim isso. Deus, me dá um sinal sobre aquilo. E a gente fica sempre esperando iniciativas de Deus no relacionamento nosso com Ele. Mas, quando nós pensamos em qualquer tipo de relacionamento, ninguém gosta de se relacionar com uma pessoa que somente você tem que procurar, né? Com uma pessoa que só você vai atrás dela, só você procura saber como ela está, só você procura conversar com ela. E no nosso relacionamento com Deus, isso também
pode ser diferente. Por isso esse segundo altar, e é interessante que o primeiro altar era um altar de revelação. Abraão entendeu quem era Deus, o que Deus tinha para a vida dele, quem ele era em Deus, e a partir de então ele levantou o segundo altar, que ia ser um altar para ele ter comunhão com Deus. E todos nós precisamos ter na nossa vida esse altar de comunhão com Deus. Como já foi falado aqui, não tem como eu não ter comunhão com Deus ao longo da minha semana e esperar chegar na igreja e sentir a presença de Deus de uma maneira gloriosa. Deus pode até nos surpreender, mas muitas vezes nós nos distanciamos tanto por não termos esse altar, por não levantarmos esse altar, por não fazer parte da nossa vida o relacionamento com Deus, que mesmo chegando na igreja, que mesmo num momento onde a presença de Deus está ali fortemente, você vê que às vezes algumas pessoas não conseguem perceber, não conseguem sentir. Talvez você mesmo já tenha tido essa experiência, de você estar num ambiente onde todo mundo estava sendo tocado, mas parecia que menos você, porque falta de nós esse altar, falta de nós esse relacionamento com Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus quer ter um relacionamento com você. Hoje, querido, o Espírito Santo trouxe você aqui para dizer para você que Ele quer ter mais tempo com você. Que Ele quer ter mais tempo com você. Ele quer te ouvir mais. Ele quer falar mais com você. E é muito interessante nesse texto, né, a semelhança, o fato de ele ter edificado num lugar que se chamava Casa de Deus. E nós precisamos ter esse altar de comunhão, de estarmos na casa de Deus também. Hoje existe uma heresia sendo pregada por aí, de que nós não precisamos de igreja. Não, porque a igreja sou eu. Sim, nós somos o templo do Espírito, isso é verdade. Mas Jesus, Ele morreu para levantar uma igreja que é um corpo. O original da ideia, igreja, fala de uma congregação de pessoas. E não dá para nós vivermos um relacionamento, não dá para nós vivermos uma intimidade com Deus sem termos uma igreja, sem fazer parte de uma igreja. Se já é difícil, estando juntos, né? A gente já enfrenta as nossas lutas, as nossas dificuldades, mesmo um fortalecendo o outro. Imagina caminhar sozinho. Por isso Jesus estabeleceu essa proposta. E é muito interessante nesse texto, se você vier comigo no capítulo 13, versículo 3, dá uma olhadinha aqui comigo. Diz, Gênesis 13:3 diz: nas suas jornadas, isso falando de Abraão, subiu do Neguebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou Abraão o nome do Senhor. Olha que interessante, ele levantou um altar em Betel, mas a gente sabe que ele estava peregrino numa terra, até a terra onde Deus tinha para ele. Ele saiu de Betel, ele já estava em outro lugar, mas ele precisava invocar ao Senhor, e ele voltou para Betel de novo, para aquele altar que ele tinha edificado, para ter comunhão, para ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós corremos tanto no nosso dia a dia, principalmente numa cidade como São Paulo, e nós começamos a nos acostumar a ter um relacionamento com Deus naqueles minutos no ônibus, naquele caminho indo e voltando para algum lugar, e nós começamos a nos acostumar com esse tipo de relacionamento. Deus quer mais de nós. E se você for olhar para a história de Abraão, quando ele voltou para esse altar em Betel, se você ler o restante dos versículos, Deus tinha falado para Abraão, no início da trajetória dele, que era para ele ter saído somente com a família dele. Então sai da sua terra, da sua parentela, era para ele pegar a esposa, o que era dele, e ir embora. E ele levou com ele o sobrinho, que se chamava Ló. A promessa de Abraão, a promessa de Deus era para Abraão,
não era para Abraão e Ló, era somente para Abraão. Mas Abraão quis levar Ló junto com ele. E muitas vezes, na nossa jornada, na nossa caminhada, Deus nos fala o que fazer e nós queremos acrescentar alguma coisa a mais, para ficar do nosso jeito, para ficar um pouquinho mais confortável, né? Para não ser tão difícil quanto parece. Eu imagino que Abraão não queria ficar sozinho, então por isso ele quis levar o sobrinho, que já era órfão, enfim. Ele tem N motivos para a gente tentar entender o que ele fez. Mas quando ele veio para o altar da comunhão pela segunda vez, ele sai daquele altar e o versículo seguinte começa a dizer: começou a ter uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Deus criou uma situação para que Abraão se separasse de Ló, para que Abraão começasse a caminhar da maneira que ele tinha estabelecido para ele, para que Abraão pudesse viver as promessas dele. Sabe o que isso significa? Que aquele tempo, que talvez você esteja pensando na sua cabeça: puxa, que gastar tempo com Deus, eu já corro tanto, eu já faço tantas coisas, mas aquele tempo que você utiliza para estar diante de Deus, no seu altar de comunhão, Deus te traz direção, Deus te traz estratégia, Deus ajusta aquilo que precisa ser ajustado na sua vida, para você poder viver as promessas dele para você. O Ló precisava sair para que Abraão pudesse viver as promessas. E coincidentemente, eu acredito que não, depois que ele sai do altar da comunhão, acontece uma situação e eles precisam se separar. É na comunhão com Deus que nós somos direcionados, querido, para viver as promessas de Deus. É quando você vem para Betel, que é a casa de Deus, que é a igreja. E lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz para nós não deixarmos de congregar. Nós precisamos ter uma igreja. Quando você vem para sua Betel, você recebe direção de Deus, você recebe a unção de Deus para vencer as suas guerras. Vira para quem está do seu lado, dá uma chacoalhada no ombro desse irmão aí, fala para ele: não deixe de congregar. Amém? Amém? Quando Abraão entendeu aquele princípio, levantou aquele altar, ali, depois daquele tempo de comunhão com Deus, Deus alinhou o que precisava ser alinhado na vida dele. E é interessante que aí Deus então começa a falar com Abraão a respeito daquilo que ele tinha para fazer com ele. Antes, enquanto ele estava caminhando com Ló, Deus não falou novamente sobre as promessas. Talvez você chegou aqui pensando, sem entender porque Deus está em silêncio na sua vida. Talvez você não esteja aonde Deus queria que você estivesse. Talvez você não esteja da forma que Deus quer que você esteja. Enquanto ele estava com Ló, Deus não falou novamente sobre as promessas. Mas depois que Ló foi embora, depois que ele se separou de Ló, aí Deus voltou e reafirmou de novo: ó, pode olhar para essa terra, eu vou entregar ela para você e para a sua descendência. Quem está me entendendo aqui? Volta comigo aqui, Gênesis 13, verso 14. O terceiro altar que Abraão edificou, diz o texto: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Olha que o texto faz questão de deixar explícito que Deus aparece para Abraão depois que Ló se separou dele. E aí ele começa a dizer as promessas. Aí desce comigo para o versículo 18, diz: então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Mamre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Logo depois de se separar de Ló, Abraão edificou um novo altar. E esse terceiro altar, o penúltimo altar que ele levantou na vida dele, foi o altar da santificação. Diga comigo: altar da santificação. Altar da santificação. Abraão precisou se separar de Ló para começar a viver o que Deus tinha para ele. O que é que você precisa se separar nessa noite? O que é que você precisa deixar para trás nessa noite? O
que é que talvez você precisa parar de fazer a partir dessa noite, para levantar na sua vida esse altar de santificação? Que existem coisas, pessoas, atitudes que nos impedem de viver as promessas de Deus. Você sabia disso? Abraão estava vivendo isso claramente, mas ele decidiu se separar. Santificação nada mais é do que se separar, que separação. E o texto diz que ele edificou o altar numa cidade chamada Hebrom. Diga comigo, Hebrom. Hebrom. A raiz da palavra Hebrom no original quer dizer fidelidade. Ele levantou um altar de santificação, de se consagrar ao Senhor, num lugar que chamava fidelidade. Deus quer fazer de mim e de você um povo fiel. Deus quer fazer de mim e de você, querido, homens e mulheres fiéis, fiéis a Deus, fiéis ao chamado de Deus, fiel àquilo que Deus já entregou para você para fazer. Olha de novo para essa pessoa que está aí do seu lado. Dá para ela o sorriso mais bonito que você pode dar. Fala para ele assim: Deus quer que você seja fiel. Deus quer que você seja fiel. Deus está procurando. Existem na Bíblia 3 classes de pessoas que Deus procura. Eu não vou falar dessas 3 para você, mas uma delas, o salmista diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, procurando os fiéis. Deus procura pessoas fiéis. Deus procurou Abraão, por isso que ele encontrou Abraão. Ele olhou para Abraão e falou: esse aqui, eu sei que com ele eu vou poder cumprir as minhas promessas. E nessa noite, os olhos de Deus estão olhando para mim e para você. Quem é o fiel nesse lugar pode dizer: Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser esse fiel. Eu quero ser essa pessoa encontrada pelo Senhor para ser fiel, para andar em santidade. E eu já tinha essa palavra pronta desde a semana passada para ministrar, mas aí ao longo dessa semana o Espírito Santo começou a falar comigo que nesse tempo nós precisamos sim edificar altares, mas que existem altares que também precisam ser derrubados. Se você abrir depois na sua Bíblia o texto de 1 Reis, capítulo 18, você vai ver uma guerra do profeta Elias contra os profetas de Baal, derrubando altares que um povo que era o povo de Deus, não era gente que não conhecia Deus, era o povo de Deus, descendente de Abraão, tinha levantado altares para adorar outros deuses. E por consequência disso, o altar do Senhor ele estava destruído, ele estava em ruínas. E o Espírito Santo ministrou comigo muito forte nessa semana. Existem altares na nossa vida que precisam ser derrubados. Existem altares que nós construímos, altares muitas vezes de idolatria. Idolatria a homens. Tem pessoas que idolatram igrejas, que idolatram líderes. Tem pessoas que idolatram a sua vida, o seu descanso. E aí muitas vezes deixa de ser fiel a Deus por causa daquele altar de idolatria, do seu descanso, da sua vida em primeiro lugar. Muitas vezes nós levantamos na nossa vida um altar de pornografia, que precisa ser derrubado, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí você está esperando aquela pessoa que Deus tem para você, você homem, você mulher, e você está esperando uma pessoa, um príncipe
príncipe e uma princesa chegar. Mas lá na sua casa você tem um altar de pornografia levantado. E Deus não é injusto de entregar para você um homem e uma mulher de Deus nessas condições. Quem está me entendendo? Esse altar precisa ser derrubado. Esse altar precisa ser derrubado. Se você ler depois desse texto de 1 Reis 18, Elias teve coragem de confrontar centenas de profetas para pregar, para anunciar aquilo que é na verdade de Deus. E eu sei que essa palavra para você no culto de domingo, ela pode até parecer ser um pouco forte demais. Mas Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer que você derrube altares e que você restaure os altares dele na sua vida. Porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é grande, querido. As promessas que Deus tem para você já estão esperando pelo teu posicionamento para elas acontecerem. Mas muitas vezes nós temos lá um altar de mentira. Posso ser um cristão e ser mentiroso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como que eu posso me considerar um cristão, alguém que tem o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo dentro de si, fala mentira? E mentira é mentira. Não existe mentira em mim. Nem chega lá, mas é que eu precisava. Mentira é mentira. E Jesus, lá em João 8, ele pregando para os judeus, para aqueles que conheciam a Deus, ele disse: o diabo é o pai da mentira. Cada vez que você abre a sua boca para falar uma mentira, você está levantando um altar para o próprio Satanás. Vira para quem está do seu lado, dá uma cutucada nele e fala: acho que Deus está falando com você. Eu preciso falar isso para você, querido, para você restaurar o altar do Senhor na sua vida. Porque muitas vezes nós levantamos tantos altares, aquele altar, aquela busca desenfreada por um relacionamento, que a pessoa larga até Deus por causa de um namorado, de uma namorada. A pessoa deixa de ir para a igreja, abandona o ministério, abandona tudo. É um altar que levanta. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você quer viver algo de Deus na sua vida, precisa ter um altar só para Ele, porque a glória vai ser só dele. E quando Ele tiver que dividir, Ele não vai fazer. Pode aplaudir mesmo, Senhor. E essa é a noite de nós derrubarmos os altares que precisam ser derrubados para restaurar o altar do Senhor. Eu quero